Pessoal, boa noite. Eu sou Viviane. A gente veio falar um pouquinho hoje sobre adaptação na escola, esse processo que as crianças passam nessa adaptação escolar. Então, quais são os sinais que as crianças dão, o que que acontece nesse período de mudança de escola ou de entrada, retomada desse período, ou período de assumir, ou período de férias, as crianças têm esse período de vamos dizer assim. Opa! Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se tiverem algumas dúvidas, a gente vai conversando, tá? Vou pedindo para vocês mandarem as mensagens pra gente, pra mim, no caso, pra gente tá dando, pra eu poder estar dando feedback para vocês, tá bom? Então, Marisete, olá! Ah, ok, vamos lá. Então, com um probleminha aqui com o meu outro computador, mas aí conforme vocês forem me mandando alguma pergunta, hoje se eu demorar para ler alguma coisa assim, deixem elas nos comentários que aí em inbox eu acabo respondendo para vocês, ok? Então vamos lá. Boa noite todo mundo, bom dia todo mundo. Obrigada, agradecer primeiro ao pessoal do Portal Me pelo espaço de hoje, para a gente poder estar aqui nesse bate-papo, nessa nossa conversa, ok? Então vamos lá, né? A adaptação na escola. A criança não quer ir para a escola, está apresentando alguma dificuldade, ou o comportamento está diferente, ou sempre gostou de ir para a escola e agora não quer ir mais, né? Então, às vezes acontece esse tipo de comportamento. Olá, Mariana, Umeda, Marisete, olá. Vão chegando, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Então, aí a criança começou a apresentar um tipo de comportamento diferente porque estava indo bem na escola e de repente não quer ir mais. Ou os pequenos, né? Isso no caso dos maiores. Os pequenos, essa adaptação de sair de casa para o ambiente da escola, né? Que também para eles é muito difícil, né? Para as crianças existem também essa dificuldade, né, de estar só no ambiente de casa e de repente ele é inserido no ambiente escolar. Então isso também é uma adaptação, né? Olá, Deia, tudo bem? E então a gente acaba passando por esse processo, tanto com os mais novos quanto com as crianças mais velhas e os adolescentes, né? E como que a gente pode ajudar? Como que os pais, no caso, podem ajudar nessa fase que a criança ou que o adolescente está passando? Primeiro que eles têm que ter uma noção e vocês, enquanto pais, têm que dizer para as crianças que o ambiente escolar é um ambiente de aprendizado, é um ambiente sadio, pode ser um ambiente divertido, onde ele vai construir novas amizades, ele vai conhecer pessoas novas, então tudo isso faz parte tudo isso faz parte do momento das crianças, né? Então é natural. Todos nós passamos pelo momento escolar, então todas as crianças, todos nós já estudamos, a gente sabe que para alguns a questão da escola foi mais fácil, para outros a questão da escola foi um pouco mais difícil, mas todos nós temos as nossas lembranças enquanto escola, né? E as crianças fatalmente irão passar por isso também. Então, claro, que se for de uma forma mais tranquila, uma forma acolhedora, que ele possa desenvolver integralmente, né, tanto no estudo quanto social, ótimo. Mas às vezes isso não ocorre, né? Não é possível. Então, às vezes a criança está super adaptada num espaço, numa escola, e por uma mudança dos pais, ou de região, ou de país, no nosso caso, né? As crianças mudam de país e aí muda tudo. Muda a rotina da criança, muda a nova escola, nova vida, nova casa, novo tudo, né? Então, já é um pouco mais difícil. As crianças já se sentem um pouco mais, nossa, onde eu tô, né? Os pais acabam decidindo por N motivos e acabam vindo, no caso aqui da gente, para o Japão. E aí as crianças se veem meio que perdidas, né? Então, a adaptação não é só escolar. Mas, quanto mais segura a criança estiver, né, mais fácil é essa adaptação. Tá? Então, como que a gente pode estar
percebendo. Então, mudamos de país ou mudamos de região, tivemos que mudar a criança de escola. Claro que os pais vão na escola, vão conhecer, vão saber como que alguns verificam qual que é a proposta da escola, como que a escola trabalha, e aí acaba sendo direcionado para tal escola. E aí a criança inicia ou o ano letivo, ou inicia no meio do semestre. Só que aí vem uma carga com um monte de coisa para essa criança. Então, é a questão, no nosso caso, dela não conhecer a língua, dela estar num país diferente, e ela tá pegando uma turma que já está em continuidade, né? Que já fica muito difícil, porque as crianças têm uma certa dificuldade com mudanças, né? Tem criança que se adapta bem, tem criança que demora um pouco mais, né? Então a gente tem que tentar ver quais os sinais que essa criança tá dando, né? Quais os sinais que essa criança tá dando de que tem alguma coisa que para ela não tá legal. De início, a resistência, ela vai existir, tá, pessoal? Nós resistimos ao novo. Isso nós adultos também resistimos ao novo, né? Nós já temos essa questão dessa resistência para o novo. Para as crianças é igual, né? Então eles já tudo que foge ao normal, eles já têm um pouco mais de medo, ou não querem ir, ou não querem fazer. Então, trabalhar muito bem isso com a criança, conversar muito bem isso com ela ou com o adolescente, né? Tentar trazer eles para a tomada de decisão que está tendo, de mudança de escola, de mudança de país, da criança estar sendo inserida num outro ambiente. Isso é importante, tá? Então, esse tipo de conversa, ele tem que ter, tá? Porque a criança e o adolescente, ele tem que se sentir que ele pertence à família, né? E quanto mais sentimento de pertenção, mais fácil é, né? A criança consegue aceitar, assimilar, entender as coisas muito melhor. Bom dia, bonjour, hello. Então, quanto mais diálogo a gente tiver, lógico que ele é muito melhor e se torna muito mais fácil, né? A Mariana tá dizendo que é fundamental os pais acompanharem as crianças na escola, ainda mais quando mudamos de país. Perfeito, Mariana. É fundamental, é imprescindível e tem que ser, né? Porque, como a gente está falando, é muita mudança que já vem acontecendo. Se a gente não tem esse olhar para a criança, fica mais difícil ainda. E aí a gente acaba passando para a criança uma responsabilidade, ou para o adolescente, que ele tem que ter, não, agora é assim, agora vai. E aí é difícil, né? Eles ainda não têm essa capacidade de discernimento, eles não têm esse pensamento todo elaborado que, teoricamente, nós adultos temos, né? Então, para eles, se eles não entendem o porquê dessa mudança e o porquê dessa nova condição, fica muito difícil, né? Por alguns motivos. Um deles é a questão deles estarem se acostumados com a escola antiga, com os amigos antigos, com a rotina antiga. E aí, de repente, eles se veem em outro espaço, com outro grupo, com outras pessoas. Oi, Salete. Boa noite. Boa noite, Salete está aqui no Japão. Boa noite. Bom dia, o pessoal tá no Brasil. É bem isso mesmo. Nossos horários são diferentes, né? Mas o tema abrange aqui, abrange lá, essa questão da escola de desenvolvimento infantil, né? Ela não tem país, vamos dizer assim. Isso acontece com as crianças, seja aqui, seja no Brasil, não é? Muito bem. E aí as crianças, se elas não entendem esse processo, fica muito difícil da gente conseguir que eles se adaptem. Boa noite, Portal Mi. Obrigada pelo espaço na nosso bate-papo hoje aqui, na nossa conversa sobre as adaptações, né? A adaptação escolar, como que as crianças sentem essa mudança. Deixa eu só ver aqui se nós recebemos alguma que ele desligou. Olá, Júnior, boa noite, pessoal do portal. Obrigada novamente pela oportunidade, pelo espaço da gente conversar sobre esses assuntos, sobre o desenvolvimento infantil, sobre as crianças
tanto na questão escolar, quanto como legal. E agradeço muito ao João de Sotal. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que é só que consegui me restabelecer aqui com as minhas perguntas, tá? Acho que o tufão que passou foi... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora acho que foi. Deixa eu só achar aqui. Tá, pronto. Foi. Então, né? A gente voltando lá à questão das crianças entenderem o porquê dessas adaptações, né? Do porquê que a gente precisa fazer com que as crianças entendam o processo, né? Onde eles estão vivendo, o que está acontecendo, para que isso seja de uma maneira mais tranquila. E a gente, por vezes, né, acha que quando a gente coloca a criança na escola, a gente não tem mais uma responsabilidade, tipo, tá na escola, a escola que tem que fazer o papel. Sim, a escola tem que fazer o papel. A escola tem que fazer a integração dessas crianças, tem que fazer ela se sentir pertencente ao grupo, tem que dar as boas-vindas. Sim, a escola tem que realmente executar esse papel. Só que fica muito mais fácil se a família também tem esse tipo de pensamento e entende o tamanho da importância de estar juntos, né? Colocar a criança na escola não é pior? Mariana está perguntando se não é pior. Colocar a criança na escola, a criança pequena que vem para a educação infantil fundamental, é isso, Mariana? Eu não entendi. Porque a escola ela é necessária de qualquer forma. Nós precisamos que as crianças estejam inseridas no ambiente escolar, né? Então, se é pior, eu não entendi. Pior não vai ser, né? Eu com intenção em desenvolvimento, eu digo que a escola ela tem um papel muito maior que só a questão da instrução, né? Da gente conhecer e reconhecer, saber ler, saber escrever. Ela vai além, né? Ela tem um papel de socialização muito importante. Olá, Wagner Lopes, seja bem-vindo. Ela tem um papel de extrema importância, né? Então, é necessário. Em algum momento da vida, a criança vai entrar no ambiente escolar, seja com 2 anos, 4 anos, 7 anos, 6 anos. De qualquer maneira, ela vai ter que ser inserida. E claro que o quanto antes essa adaptação ocorra, né? Não em relação à idade, mas o quanto antes a adaptação ocorra, ela é muito melhor. Tá? Então, tem crianças que passam um processo muito longo de adaptação na escola. Tem criança que fica 1 mês com uma resistência muito forte, né? À escola. Tem criança que se adapta muito mais fácil. Tem criança que em 2 semanas já está super adaptada na escola. Então, varia muito, né? Varia muito de criança para criança, varia muito de criança para criança, tá? Então, quanto a Salete está lendo Educação Eduardo Paz, né? Escola é um aprendizado, é uma complementação, Salete, exatamente. Então, as crianças, elas vão no espaço escolar para aprender, para se desenvolver, né? Para aprender conteúdos. Claro, eu acho que tá certo, mas a gente, enquanto professores, enquanto educadores, a gente não consegue se eximir dessa questão da educação também, né? Claro que ela tem que ir de acordo com o que a família pensa, do que a família age, mas não tem como a gente fugir dessa parte também, né? Dessa educação juntas, dessa meio que trabalhar junto, né? As crianças, a Helena está dizendo que as crianças permanecem na escola das 7 às 19. São 12 horas, né? 10 horas a criança passa um período, 12 horas um período muito grande, geralmente de 10 às 12, né? Por causa do horário de trabalho dos pais, então geralmente eles ficam nesse período um pouco mais longo. E ela diz que não é difícil entender, porque algumas crianças não querem ir para a escola. É preciso abrir mão da casa, da companhia dos pais e dos brinquedos, né? Sim. A gente tem uma situação diferente, né? Então, às vezes, os pais não têm opção e aí acaba colocando e aí passa muito tempo. Então, o convívio acaba sendo maior na escola do que com os pais, né? É difícil, mas aí também tem muita questão do que a família precisa, da demanda. Então, assim,
Não é fácil, né? Aí quando a criança chega, geralmente isso acontece na educação infantil, quando chega no fundamental, a criança não quer saber mais de escola, né? Porque tantas horas, tanto tempo dentro do ambiente escolar que tem uma hora que a criança trava, né? Então, o ideal seria que essas horas fossem menores, que as crianças tivessem um espaço de contraturno, mas que não fosse dentro da própria escola, né? Porque às vezes a criança tem um período da manhã de aula e de tarde faz um contraturno, mas é dentro do mesmo espaço. E o que não muda muito, porque o prédio é o mesmo, a criança está no mesmo lugar, né? Então não ajuda muito. A Salete diz que a educação é dever dos pais. Perfeito, Salete. É bem por aí mesmo, né? Que a escola ela é uma complementação. É bem isso mesmo. Mas acontece dos papéis se inverterem, né? E, e aí, às vezes, tem família que acha que a escola tem por dever e por obrigação a criança, né? Educação no sentido da educação moral, né? E aí, por um outro lado, a gente sabe que a escola tem que ser laica, né? A gente não pode ficar transmitindo alguns valores, né? Os professores não podem transmitir os valores que eles acreditam ser o correto. Então, fica difícil também, tanto para vocês quanto para a gente, tá? A Cris diz que é importante os pais estarem atentos aqui no Japão, porque o choque cultural é muito grande. E que a criança dela, apesar de ter nascido aqui, ter a mesma turma desde a turma da creche, tem problemas quase sempre. Infelizmente, pelo choque cultural, o filho dela tem passado por muitos problemas. Fala perfeitamente a língua japonesa, ele fala perfeitamente o Nihongo, e mesmo assim ele se sente um ET, né? Uma criança fora do contexto. E isso também acontece, né? Às vezes as crianças não querem a criança não quer ir para a escola porque ela sofre algumas coisas e aí ela se sente diferente do grupo. E aqui no Japão, né, na nossa sociedade, aqui no caso aqui no Japão, aqui é tudo muito igual, né? Eles primam muito pela união, primam muito pelo grupo, e aí o que é diferente acaba tendo uma certa dificuldade. Crianças sentem também, né? E aí cabe aos pais perceberem quais são os indícios, né? O que essa criança está mostrando pra gente que está diferente, que comportamento que ele está mudando, né? Não quer ir pra escola, tá com dor de barriga, passa mal só de pensar em ir para o ambiente escolar, ou vai para a escola bem e chega da escola muito mal, com muito sono, ou com muita sede, ou com muita fome, ou muito cansado, né? E isso se repete, se estende por um período, acaba sendo um pouco complicado mesmo, né? E aí a criança está tentando mostrar, principalmente os menores, né? Se bem que os maiores também passam por isso e acabam não falando, né? Às vezes ficam com vergonha de dizer para os pais que estão fazendo algum bullying com ele na escola. E essa, Let's, né? A questão da rebeldia, para tomar cuidado com o bullying, tudo. Isso é um dos fatores que dificulta muito, né, a adaptação inicial da criança na escola, ou o retorno de volta às aulas, ou quando muda de escola, ou mesmo como eu te falei no começo, né? Quando a criança sai do ambiente de casa e é o primeiro contato com a escola. Todas essas fases, elas têm que ser muito conversada com a criança, muito bem falada para a criança, muito bem explicada. Mas primeiro, os pais precisam estar seguros em relação à escola. Porque acontece também de os próprios pais já não confiam muito, né? Eles não se sentem confortáveis e seguros com o ambiente que a criança vai estar indo, e sem falar nada, eles acabam passando essa insegurança para a criança também, tá? Então, às vezes, é sem falar nada em relação à escola, nem falar nada em relação ao professor, mas a criança sente, né? Ele sente que tem alguma coisa errada, né? Ou a mãe ou vai para a escola e já vai pensando alguma coisa, ou às vezes rola um comentário em casa relacionado à escola e a gente acha que a criança está brincando, que ela não vai ouvir,
né? Ou então fala para o adolescente, reforça, isso mesmo, estudar para quê, né? Não vai adiantar nada, vai terminar, a gente vai trabalhar na fábrica igual eu, ou não vai conseguir fazer uma faculdade. Então, assim, é complicado a gente fazer esse tipo de comentário, e aí a criança ou adolescente acaba ouvindo ou entendendo, e aí ele traz isso para si, né? E aí ele acaba às vezes não falando nada, e quando ele chega no ambiente da escola, essas informações estão na cabeça da criança, né? Chega no espalha para o ambiente. Então, primeiro, vigilância, tá? Pais têm vigilância, como abordam o assunto escolar, como tem referência para a escola, como eu falei. Às vezes, a nossa experiência escolar, ela não foi a melhor, né? Então, assim, foi um período turbulento, às vezes foi um período turbulento dos pais, ou do pai ou da mãe, e aí aquilo já não representa muita coisa. E aí, para a criança, ele não faz sentido também, né? Para o próprio filho acaba não fazendo sentido. E às vezes é uma reprodução do pensamento da família, do pensamento da casa. Então a gente tem que rever nosso conceito, né? De escola, da educação, para tentar trazer a criança para esse ambiente, ele ser um ambiente saudável, né? E okay, o filho foi para a escola e a gente começa o processo de adaptação. Fez amigos, não fez amigos, consegue fazer a tarefa de casa, faz a atividade, tá indo bem nas provas, tá indo bem nas atividades, consegue fazer apresentação em grupo, você vê que a criança tem, né, tá interagindo bem, a adaptação tá indo bem, tá indo tranquila, ótimo. Mas ainda assim, vamos acompanhar de perto, né, para que não sofra o IGME, para que não sofra bullying e para que não faça também, né? Porque tem criança que vem extremamente adaptada ao ambiente escolar e aí acha que pronto, pode fazer o que quer. Que a escola é a extensão da casa, né? E também a gente sabe que tudo que é extremo não é muito bom. Não é a criança se sentir extremamente reprimida no ambiente escolar e nem ela se sentir tão solta, liberta no ambiente escolar, né? Então, a gente tem que encontrar aí um consenso, né? E a criança tem que entender que existe um parâmetro, né? Que nem muito e nem pouco, né? Nada que é demais é bom e nada que é de menos também. E aí ouvir, né? Ouvir a criança, ouvir o adolescente, ouvir, no caso, os professores em relação às queixas, em relação ao que a criança está sentindo, está vivendo e convivendo na escola, ok? Então, a adaptação, como eu falei, ela tem que ser um processo que a criança consiga passar com naturalidade. Eu preciso observar o comportamento dela. Então, se ela está triste, se ela está cansada, se ela não quer ir para a escola, se ela consegue ter amigos ou não. Isso tudo é dando sinal se a adaptação está correndo de forma boa ou se a adaptação está ocorrendo de forma ruim, tá? Então, qualquer dúvida que a gente tenha, pergunte, vá na escola e pergunte na escola o que está acontecendo. Leve relatos da criança, mas ouça também o feedback dos professores. Tá? A gente tem que ter esses dois lados. Então, né, levar aqui já a questão que o meu filho está trazendo, mas estar aberta para ouvir o que a escola vai nos dizer, tá? E essas dicas da gente trazer uma visão importante da escola para a criança, ela ajuda bastante na adaptação em relação à escola, tá? As crianças se sentem seguros quando os pais estão seguros, né? E aí, se ela sabe que o pai gosta, ou que a mãe gosta do ambiente da escola, que apoia, que vai aqui nas apresentações, né? Que toda vez que tem um evento na escola, os pais estão juntos, os pais vão, prestigiam, isso é muito bom, tá? Tá falhando o som, tá chegando, né? Acho que o tô falando ainda não.
não passou aqui direito, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês vão ver aí. Ele está olhando um pouco o som, né? A chegada do som. Qualquer coisa, se terem alguma coisa, vocês perguntem que aí eu retomo, ok? Qualquer coisa, vocês vão deixem as dúvidas também, viu, pessoal? Pode deixar as dúvidas do que vocês não conseguiram ouvir a sequência inteira, que aí eu respondo para vocês em inbox qualquer coisa. Voltando, né, a gente dizer aqui que por mais que a gente seja presente, né, na vida, tem mães que acabam abrindo mão de trabalhar, de estudar, enfim. Ótimo. Tem mãe que tem essa opção, tem mãe que não tem essa opção, tá? Principalmente a gente aqui, né, que ou a gente trabalha e vive, ou, né, porque fica difícil, né, algumas mães realmente têm essa opção. O ideal seria, né, como eu falei lá na questão de 10 a 12 horas que as crianças passam dentro do ambiente escolar. Não é bom, mas é o que se tem para fazer, né? Então, o ideal era que as crianças passassem menos tempo ou um contraturno num local, num ambiente que não seja a escola. Meu filho, assim, não tem amigos. Chega para da escola, para brincar, e ela dizendo que ela observa um relato, né? Ela pede para ele brincar, e aí os japoneses vão se afastando. Ela pergunta o que ele se sente, como que ele se sente, né? Quando ele chega num ambiente, está cheio de crianças japonesas, e ele se afasta. Ele disse que ele é um fantasma, né? Ele sempre diz, sou um fantasma, mãe, ninguém me vê. É muito triste, por mais que eu seja segura e passei isso para ele, eu já não sei o que fazer. As crianças, elas são assim, complicadas, né? Nessa questão toda do falar, do agir. E tem criança que age sem pensar no próximo, e aí esse tipo de comportamento acaba acontecendo, né? De chegar um amiguinho novo, e aí ou as pessoas não falarem com ele, ou ignorar e ir embora, né? Assim, e deixar a criança lá. É muito complicado. A gente consegue trabalhar o nosso, né? Mas eu sempre digo, se cada pai e mãe tiver um olhar para o seu filho, conseguir trabalhar com a sua criança, é sempre um a mais, né? Um a mais que vai ali para acolher a outra criança, né? Então, se ele sofre ele sofre com isso, é conscientizá-lo de que ele pode fazer o contrário com as outras crianças, né? Com os que estão chegando. Então, isso é importante também, né? Não só a gente falar sobre o que é ruim, mas o que é bom. Então, justamente por ele passar por essas coisas, possivelmente, ele tá vendo que não é legal, né? E muito provavelmente ele não vai fazer isso com outras crianças. Então, se a pai e mãe, esse olhar, esse cuidado de orientar a criança, de orientar o filho para fazer algo que seja bom, que seja inclusivo, de trazer os amiguinhos para perto, né? E não fazer essa exclusão, já é um caminho, porque aí menos crianças vão ter esse comportamento negativo, né? E aí assim a gente cria um elo, né? Com um monte de crianças que fazem algo que é correto, né? E aí a adaptação escolar ela fica mais tranquila quando você encontra um par ou uma criança que acolhe, né? E pessoas têm um olhar para esse acolhimento. Então, se qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à adaptação da criança na escola, e conversar sim com os professores, e conversar sim com a direção, dizer que em casa, olha, né? Dizer que em casa, como a Cris está falando, ele é feliz, ele é leve, ele conversa com todo mundo, ele está sempre super bem, e aí ele volta da escola mal. Então, leva essa visão para a coordenação, para a direção, para os professores. E diga, né? Num ambiente de casa ou com amigos
em relação à família, ele tem esse tipo de comportamento. E a escola está me trazendo outras informações, né? Então, como que a gente pode olhar? Porque aí ser parceria. A escola tem que estar junto com a família nesse sentido. Aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas eu acho assim, começando o movimento, né? As escolas estão se mostrando mais abertas, tanto a visitação de profissionais, né? Nas escolas de terapeutas, de psicólogos, de pedagogos, de psicopedagogos, enfim, está existindo um movimento dentro da escola japonesa, tá? Eles estão, sim, se abrindo um pouco mais para essa questão, estão nos recebendo como professores, digo, porque já estive em algumas escolas e vi que a direção, né, está abrindo esse espaço para a nossa ida até o local e para essas conversas. Então, acho sim que o movimento está começando e assim, gente, é um passinho atrás do outro, né? Como eu sempre falei nas outras lives, a gente está num país milenar, eles têm uma cultura muito forte, eles têm uma educação muito rígida. Então, a gente primeiro tem que entender que nós viemos para cá e que nós temos que entender e respeitar tudo isso que vem de milênios, né? E é difícil quebrar essa barreira, né? É um pouco difícil a resistência, principalmente pela gente não falar o Nihongo, pra gente não falar a língua, né? Então, às vezes a gente quer falar uma coisa e não consegue falar, e aí a gente ouve, pega palavrinhas soltas, então também é difícil. Pra gente é difícil, imagine para as crianças, né? Adaptação a um novo espaço, adaptação ao novo professor, a novos amigos, a nova língua. Então ele olha e é tudo em Nihongo, ele não tá entendendo nada. Aí chega a lição, ele também não tá entendendo nada. E aí às vezes chega em casa, tem lição de casa, ele entende mesmo ainda, porque em casa os não entendem nenhum. Então é uma adaptação não só da escola, né? Não é só escolar, é uma adaptação da família, é uma adaptação de todos nós, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Tá falando, né, que a professora do filho chegou até a chorar com a mãe. Mas ela se sente como eu, de mãos atadas. É difícil para os professores também conseguirem trabalhar com essa questão de tantas crianças vindo de fora. Porque a sala de aula não é fácil. Só quem já é professor, quem já pegou turma de 25, 30 crianças, para entender como que é todo esse processo de sala de aula. Ele não é fácil. Os professores, às vezes, se sentem sem ter o que fazer, né? E aí, os professores, às vezes, se sentem muito pressionados também, né? Pressionados pela situação, pelas crianças que estão lá, pelas crianças que estão chegando, pela direção, pelos pais de quem já estava, pelos pais de quem está chegando. Então, o professor também se sente um pouco perdido, como a Cris falou, né? Se sente de mãos atadas. E eles vão se sentir, porque tem coisa que não depende só da gente, né? De professor, e coisa que vai além, né, da gente. E aí a gente precisa de que toda a comunidade escolar esteja envolvida. Mas o primeiro passo para que isso aconteça é que os pais estejam presentes na vida escolar da criança e que os pais sejam a voz das crianças, tá? Porque eles já estão, às vezes, tão sentidos com tanta coisa que está acontecendo, que tem criança que para de falar, que não quer mais tocar no assunto, às vezes fica apático, até faz a lição, faz a atividade, faz as coisas da escola, participa das gincanas, dos torneios, mas assim, uma criança, por vezes, ela acha que não adianta mais. E aí os pais têm que estar juntos, sim, tá? É super importante. E a escola tem que ter esse conhecimento, porque às vezes a família sabe, entende a criança, sabe o que está acontecendo, mas não leva isso para a escola. E a escola não sabe nem o que está acontecendo, tá? Por isso que muitas vezes é uma surpresa quando a gente fala alguma coisa na escola. Aí você fala assim, nossa,
mas eu não sabia que estava assim, ou ele não me contou nada. E aí a escola conversa com os pais e aí dali para lá passa a ter uma postura diferente. Só que aí tem pais que param nesse momento, que não seguem, que não dão continuidade, que não perguntam como é que está sendo as intervenções, qual que é o plano, o que vão fazer, o que não vão fazer, se tem alguma resposta para aquilo ou não, né? Aí tem algumas pessoas que simplesmente saem, e aí a coisa para, e a criança melhora por um período, e depois ela trava, né? Tipo, não se desenvolve mais, ou regride, e aí a criança, quando regride, o desenvolvimento dela ela perde aquele período de aprendizado, né? Então, essa questão de, de estar junto, né? Da junção da família, não tem como a gente falar que há muito problema, né? Boa noite, Juliana. Oi, Ju. Juliana aqui, boa noite. Então, essa questão de estarmos juntos, né, da família e da escola, dela ser extremamente importante e que não pare, né? Que se eu levei alguma dificuldade em relação ao desenvolvimento da minha criança para a escola, eu preciso dar continuidade com aquilo, né? Não se esquecer, eu já falo na escola, agora tá para resolver. E se algum mais, a coisa para, entendeu? Depois eu não sei o que eles planejaram, o que eles fizeram, qual foi a intervenção que a escola fez, o que a escola pensou e o que a escola está trabalhando, entendeu? E aí, se eu deixo isso para lá, não vai adiantar muito, né? Assisto a aula na mesma sala, já fiz quase de tudo. Estou com vontade de tirar ele da escola e ensinar ele em casa. A Cris está tendo uma questão problemática na escola, né? Provavelmente não é só ela, né? A gente deve ter muitas mães que estão se dedicando a esses riscos, né? Chegam de se sentiram tão incapazes de ajudar o filho que acha melhor tirá-lo do ambiente escolar para deixar em casa e daqui para frente eu assumo, né? Eu, como profissional de educação, de novo, há 18 anos, não aconselho, tá? Por mais difícil que seja, por mais complicado que o momento que você esteja vivendo, que todos os pais possam estar vivendo, que todos os pais possam estar passando, lá, sim, é um ambiente de aprendizado, de desenvolvimento, de enriquecimento, tanto cultural quanto social. Então, é no ambiente escolar que as coisas acontecem, tá? A gente essa consciência de que a escola faz mal para o meu filho, porque ele estava bem, agora ele voltou para a escola e as coisas não estão indo bem, isso acontece. Pra gente, é melhor a gente estar de férias do que a gente voltar a trabalhar, né? Isso é fato. A gente prefere passar uma tarde num parque do que passar uma tarde fazendo faculdade, fazendo de casa. Então, né, a gente tem que saber ponderar também, né, uma coisa com a outra. Sair, fugir desse momento, dessa condição, não é a saída, tá? Não é o caminho. Essa questão de fazer atividade, de fazer lição em casa, das pessoas que alfabetizam as crianças, né, de pais. Existem algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, de desenvolvimento. Em relação ao desenvolvimento, ok, a criança até se desenvolve, né? Ela aprende em casa, aprende, né? Com a mãe, o pai como professor, enfim. Mas em algum momento da vida, essa criança vai voltar para o ambiente escolar. Então, ou ela vai quando ela vai para o PROCON, ou quando ela vai para a universidade. Então, tirá-la, né, da escola e fazer esse trabalho em casa, ele não vai ser um resultado eficaz e duradouro, porque em algum momento da vida ela vai ter que retornar, né? E aí, quando ela retornar, como é que vai ser? Então, eu vou estar postergando, eu vou estar adiando um problema, né? Eu vou estar adiando uma fase, vou deixar isso mais para frente. Então, tem que ser muito bem pensado.
meu filho na escola, meu filho não sabe o ambiente escolar, então eu vou tirá-lo. Calma, né? A gente tem que ter um pouco de calma nesse sentido, porque eu falei, em algum momento essa criança vai voltar para o ambiente escolar. E aí, talvez possa ser até mais difícil, porque como ele vai ficar muito tempo longe da questão da escola, e aí, de repente, ele tem que voltar para continuar os estudos, perdão, como é que vai fazer, né? Então, é um pouco complicado. Existem terapias, existem psicólogos, existem profissionais da área que ajudam essas crianças, né, a entender esse processo de árvore, tá? Então, antes de eu vou tirar da escola, vamos pensar o que eu posso fazer para ajudá-lo, né? Então, em que momento eu posso intervir com um profissional responsável, um profissional adequado, um profissional que entenda como que está realmente essa questão, se ela vai virar uma depressão, ou se a criança vai estar com a autoestima muito baixa, e isso está fazendo mal fisicamente para a criança, porque tem criança que passa mal mesmo. O negócio fica tão forte que chega a ser clínico, né? A criança tem sintomas, e os sintomas são reais, né? Mas isso tudo dá para ser trabalhado sem eu ter que tirar a criança da escola, tá? Então, essas adaptações, elas se tornam mais difíceis quando a criança não se sente muito bem, né? Acompanhamento especializado pode ajudar, claro, ajuda muito, né? Pode ajudar sim. O acompanhamento especializado, na verdade, como eu falando, é um psicólogo, um pedagogo, com reforço, de repente, se é só uma questão de conteúdo, né? Não sabe todos os candis, não está apto a passar para o próximo ano, de repente, com reforço, né? Um professor particular, ele ajuda sim, tá? Ele ajuda sim. Faz com que as crianças passam por esse período de uma maneira mais tranquila, tá? A adaptação escolar, ela não é fácil, ela não será, né? Nem de novo, para quem veio casa para escola, para quem veio outro, para quem veio de uma escola de um país para o outro. Uma fase de adaptação muito difícil, mas ela é possível, tá? O que pode tentar fazer é mudar a criança de escola. Se vê que você fez tudo isso que foi falado, né? Percebi que a adaptação escolar do meu filho não tá boa, o comportamento dele está sendo alterado por essa não adaptação à escola, por essa não adaptação ao novo ambiente. Então, o que eu posso fazer? Vou procurar as ajudas necessárias. Vou procurar conversar com o filho, vou procurar conversar com a escola, vou ver o que está acontecendo, vou ser presente nessa questão, e mesmo assim a coisa não está funcionando. Então, vou buscar a precisar. Mesmo assim a coisa não está funcionando. Eu tenho que voltar para a escola, né? Dizer a eles tudo que vocês, enquanto pais, estão tentando fazer, que vocês estão buscando terapia, que vocês estão buscando ajuda e que as coisas não estão fluindo. E aguardar uma posição concreta, uma posição real da escola. Tá? Se você vê que não está adiantando, que a escola está se omitindo, aí sim cabe aos pais buscarem uma outra escola onde eles se sintam acolhidos, tá? Como eu falei, às vezes a gente tem uma memória afetiva do ambiente escolar que ela não é muito boa, né? E aí a gente acaba dando isso pra gente. E as crianças sentem, tá? Eles acabam sentindo se não gostar em relação à escola e eles acham que também eles não devem gostar. Isso sem verbalizar, se a gente falar, sem comentar, só de às vezes o pai e a mãe terem uma conversa e a criança pegar alguma informação e pronto, né? Como eu falei, as crianças se sentem seguras quando os pais se sentem seguros, tá? Já presenciei muita mãe levando o filho para a escola, deixando as crianças na escola e falando, olha filho, é rapidinho, não vai doer, daqui a pouco a mamãe volta, é só um pouquinho. Gente,
a criança já vai com aquele pensamento, meu Deus, a minha mãe quer mexer aqui, por que eu ficar? Né? Então a gente vigiar a nossa fala, vigiar como a gente trata a criança, como a gente trata a escola onde a criança está estudando. E isso tudo tem que ser feito pelo adulto, tá? Porque quando cai na criança, ele já não sabe o que faz, e o adolescente se perde muitas vezes, né? Os adolescentes, eles já têm essa questão da carga de que os pais trabalham e de que ele precisa estudar e de que você não faz nada, você só estuda, então você tem que ir bem na escola, você tem que tirar notas boas, você tem que aprender, porque você não trabalha e o seu trabalho é estar, né? Ninguém vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar, né? Quem não gosta, perfeito. Mas a gente já sabe que a questão do trabalho, a palavra trabalho já vai demandar muita coisa da gente. Compromisso, ética, rotina, horário, né? Então, se falar, você não trabalha, o seu trabalho é escola, ele já vai achar que a escola é trabalhosa e que ele não vai querer ir. Né? Então, são pequenas coisinhas que acontecem que para as crianças têm um sentido muito grande, tá, pessoal? Então, assim, em relação ao processo de adaptação, ele existe, ele pode ser longo, ele pode ser curto. Tem crianças que se adaptam mais rápido na escola, tem crianças que demoram mais tempo, e a gente só precisa analisar, verificar o que está acontecendo. O processo está muito ruim, busca ajuda terapêutica. Não está conseguindo mesmo assim, busque mudar a escola, enfim, né? A gente precisa realmente achar uma situação para criança, tem depressão, criança de repente fala que não deve, né? Enfim, muitas coisas que a gente vê e a gente ouve, né? De crianças que têm atitudes extremas com a própria vida, porque não souberam conduzir e não tiveram nenhuma orientação durante essa passagem, tá? Mas a adaptação, ela é necessária, ela é possível e ela pode acontecer de uma maneira mais tranquila. Cabe a gente estar junto, orientando as crianças, ouvindo os jovens, os adolescentes e estando junto com eles. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu agradeço a todo mundo que esteve conosco hoje nesse horário diferente, né? Hoje foi um pouco mais cedo na live, num dia diferente, né? Na quarta-feira, mas agradeço a presença de vocês. Curtam a página do Talmir, tem uma curtida na minha página Eurkids, lá também tem algumas informações, algumas orientações bacanas da gente trocar, né? Se vocês tiverem qualquer questão, manda também aí pra gente, até pra gente conversar nas próximas lives, assuntos que vocês querem que eu traga pra gente debater, pra gente conversar. Pode colocar aí no comentário, no portal, que eu vou estar lendo todos com muito carinho, e aí a gente já consegue ver o que a gente vai estar trabalhando, vai estar conversando aí nesses momentos das nossas lives. Obrigada a todos, obrigado quem está aí no Brasil, o pessoal daqui do Japão, obrigado pessoal do Portal do Espaço, e eu espero vocês na próxima live pra gente poder conversar. De nada, Cris, espero que eu tenha ajudado você e as outras mães aí que se encontram na mesma situação. Curtam, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que é interessante, é bacana, né, saberem dessas informações todas. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.